Olá, diretores, professores, enfim, gestores. Eu sou a supervisora Margarete, aqui na diretoria de ensino sou responsável pelo programa Conviva, e é uma grande satisfação para o programa poder trabalhar agora durante o mês de maio esse movimento da convivência escolar. E dentro desse movimento da convivência escolar, o professor tem uma participação fundamental, haja vista que as crianças ficaram 2 anos aí fora da escola, 2 anos com uma perca substancial do aprendizado, mas principalmente perdemos a noção da convivência com o outro. E você, professor, é a figura fundamental para poder estar fazendo esse resgate da convivência escolar. Então, agora, para que a gente possa discutir um pouquinho mais com os gestores sobre a convivência escolar, a Claudinha vai fazer a leitura do livro do Celso Sisto, e ele tem por título Eles que Não Se Amavam. E aí vocês vão perceber, conforme a leitura se dá, a importância que vocês têm na vida dessas crianças. Então, eu vou passar agora para a Claudinha, para que ela possa fazer a leitura do livro, e depois a gente vai retornar com os gestores, com vocês, para discutir algumas questões que desencadeiam diretamente a convivência escolar dentro do ambiente da escola. Obrigada, Margarete. Professores, professoras, a todos os educadores, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui compartilhando com vocês dentro do programa Conviva a importância também da literatura nesse programa, que faz um convite aí a uma reflexão diária. E eu trago para vocês nesse momento, conversando um pouquinho sobre a importância da literatura no programa, o livro Eles que Não Se Amavam. Para contextualizar, eu conheci esse livro fazendo uma busca, procurando dentro do que nós temos, dentro do nosso acervo, dentro das nossas escolas, o que pode contribuir para uma conversa que traga a questão da convivência como ponto aí fundamental de discussão, de reflexão. Eles que Não Se Amavam é do autor Celso Sisto. Celso Sisto é um escritor contador de história, um especialista na literatura infantil. Ele ministra oficinas de contações de história, leituras, tem um acervo de dramatização, realiza palestras, debates, tem círculos de leituras, ou seja, é um livro que realmente possibilita aí uma exploração que vai realmente trazer riqueza aí para esse momento que nós vamos viver durante o mês de maio. A ilustração é do André Neves, de Recife, mora atualmente em Porto Alegre, e Eles que Não Se Amavam é o que farei agora, compartilhar um pouco dessa leitura, fazer uma leitura em voz alta, mas que ela não seja a leitura pela leitura, que posteriormente possam fazer uma roda de conversa, possam refletir sobre alguns temas, possam ouvir esses alunos ao que eles têm a dizer, e mais ainda importante, ter o livro físico nas mãos. Nós vamos trabalhar aqui com as imagens para que vocês possam acompanhar essa leitura e realmente ver o que a ilustração oferece para complementar essa leitura, mas é muito importante ter o livro físico. Ele é da editora Edgraf, mais uma vez, autor Celso Sisto, ilustrações André Neves. Vamos à leitura? Eles que Não Se Amavam. Era uma vez o Alberto, era uma vez o Bernardo, e entre eles existia um abismo. É que, na verdade, eles se odiavam. O Alberto só gostava de água fresca, de ameixas e de araras. O Bernardo preferia o bosque sombreiro, as bananas e os bois. O Alberto era pequeno como as aranhas armadeiras. O Bernardo era grande
como os búfalos de Botsuana. Quando eles se cruzavam, era o mesmo que a passagem de um vendaval. Um atirava farpas, o outro chispas de fogo, um mandava dardos, o outro devolvia cobras e lagartos. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. Então, quem era amigo de um não podia ser amigo do outro. Quem conversava com um não podia nem olhar para o outro. Quem gostava de um tinha que odiar o outro. A mesma coisa acontecia com os pais deles, porque só podiam gostar de quem gostava dos filhos deles. A mesma coisa acontecia com os tios deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho dos irmãos deles. A mesma coisa acontecia com os avós deles, porque só podiam gostar de quem gostava do filho dos filhos deles. E por não gostarem de um, aprenderam também a não gostar de muitos, dos parentes, dos amigos, dos conhecidos, de quem estava perto e de quem estava longe dos outros, seus inimigos. E foram ficando meio duros, sem cafuné, sem fruta no pé, sem picolé de fruta, sem verso de pé quebrado, sem beijo roubado, sem cócegas na planta do pé, essas coisinhas à toa que deixam a gente feliz. E daí, para o não gostar, por nada e sem motivos, foi um pulo. Não gostavam de como os outros comiam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros faziam e por isso brigavam. Não gostavam do que os outros vestiam e por isso brigavam. Não gostavam de quem os outros acreditavam e por isso brigavam. Não gostavam nem de como os outros respiravam e por isso brigavam. E cada vez mais o abismo entre eles aumentava. Depois, o bando de cada um cresceu e se multiplicou, e os lados se armaram dos pés à cabeça, e vieram as brigas feias, e os tufões e os vendavais, e os terremotos e os maremotos, cada vez que um atravessava o caminho do outro. E o bando do Alberto virou exército, e o bando do Bernardo virou exército também. Não mais paus e pedras, não mais unhas e dentes, mas armas mortíferas, armas letíferas, armas infrutíferas. E as lutas armadas de repente se espalharam para ferir mais o outro, para machucar mais o outro, para acabar de vez com o outro, para provar que um era mais forte que o outro. E um muro também se ergueu de repente, por cima daquele abismo que já era imenso. Cada bando, cada legião, cada tropa, cada facção, cada quadrilha, cada exército, cada um do seu lado. Oriente e Ocidente divididos. E um lado atacava o outro, quando o outro estava distraído, ou quando um estava pronto e o outro também esperava, ou quando um queria e o outro provocava, ou quando ainda não era a hora e o outro se adiantava. E a cidade foi se acabando, e as casas foram desabando, e as escolas foram fechando, e as pessoas foram se infelicitando, e a poeira foi se espalhando, e o mundo se acostumando. E o Alberto foi se revoltando, e o Bernardo foi se rebelando, com tanta destruição que tinha começado lá no passado dos tempos, com uma simples insatisfação que não se sabia mais a razão. E um dia,
já bem longe das crianças que foram o Alberto e o Bernardo, chefes dos seus imensos grupos e amargos com tanta vida perdida, se encontraram na madrugada por cima do muro para fazer uma combinação. Quem sabe se eles descobrissem uma maneira de começar a se gostar, a situação poderia mudar? Cada um para o seu lado, cada um para o seu bando, levou a proposta silenciosa e única e um pedaço do outro também, num pacto de papel. Para mudar o sentido, para voltar a ser grande, simples e humano, para começar a ter o bem, necessário era, mesmo para os que tanto sabem, aprender a apacentar as ânsias, a acariciar os ventos, a amar o risonho, a brindar a luz, a beijar os dias, a beliscar as tristezas. E o Alberto e o Bernardo já iam começar, e isso já era muito bom. Não era agora, não era logo, não era imediatamente, não era nos astrais, nem num passe de mágica, nem mesmo num relâmpago que todos iam aceitar, e da boca para fora não ia adiantar. Paz, de verdade, enverga o tempo e vem assinada pelo coração. E assim termina esse conto, essa história, que nos traz a uma reflexão de que a gente precisa aprender a amar mais, e o não amar parece ser muito mais fácil, parece ser muito mais tranquilo, entre aspas, porque não gera tranquilidade alguma. Mas o amar precisa ser aprendido. O amar precisa ter de uma reflexão diária. O amar surge numa roda de conversa, ouvindo o outro. Aprender a ouvir é fundamental. Trazer a literatura para a sala de aula, que nos possibilita uma reflexão, é fundamental. Então, eu vou ficando por aqui com a dica de que vocês aproveitem a literatura, o acervo literário que vocês têm dentro da escola, para trazerem esses assuntos na reflexão, tantos outros que podem trazer grandes contribuições para o desenvolvimento do programa de convivência. Até mais. Tchau, tchau. Agora eu quero agradecer, então, Cláudia, a sua contribuição com a leitura deste livro. Ela é magnífica para que a gente possa, então, discutir as questões que envolvem diretamente esse movimento de convivência escolar na figura do professor. E a primeira questão que a gente gostaria de fomentar com vocês, gestores, é como que a escola tem percebido os seus professores nesse retorno presencial. Vocês, gestores, né? Vocês já pararam para conversar sobre as questões emocionais dos seus professores? Vocês têm percebido esse distanciamento do professor para com o aluno e do aluno para com o professor? Como a Cláudia muito bem exemplificou lá no livro Eles que Não Se Amavam? Porque quando há esse distanciamento, por um outro lado, há a presença do conflito. Vocês já pararam para fazer essa conversa com os professores? Essa é a primeira questão que a gente precisa levar em consideração. A segunda questão que nós precisamos conversar: como os assuntos desencadeados pós-pandemia e que estão interferindo de forma significativa na aprendizagem dos alunos e na promoção da cultura de paz têm sido discutido nas ATPCs. Essa questão da cultura de paz, ela tem sido tema do Conviva para as ATPCs dos nossos professores. Quando o Conviva faz uma pauta na ATPC e esse ATPC termina, há uma discussão? Porque a gente entende, e isso já foi motivo de pesquisas científicas, que
Quando o aluno não aprende, por trás dessa aprendizagem há indícios. E quando vai se pesquisar a fundo, geralmente aquele aluno está bagunçando, aquele aluno está deixando de cumprir as suas atividades porque ele não é alfabético. Esses assuntos, eles estão sendo discutidos nas ATPCs? Como que são trabalhados as questões do Conviva na escola? Porque nós temos aí o professor orientador de convivência, na ausência dele, quem avoca para si essa responsabilidade é um vice-diretor, designado por você, diretor da escola, e o Conviva tem lá, dentro do programa, ele tem as suas premissas, e dentro das premissas do programa, elas estão sendo trabalhadas na escola, porque material nós temos, formação nós temos, ATPCs formativos nós temos, mas as questões, aquele POC que você tem na escola, ou aquele vice-diretor, ele tem trabalhado as questões da convivência escolar? Seus professores, eles conhecem o programa do Psicologia Viva? Eles sabem que há possibilidade de se ter um psicólogo para trabalhar coletivamente em casos extremos, individualmente, tanto com eles quanto com os estudantes? Eles sabem que Psicologia Viva é um agendamento, há um atendimento com um psicólogo remoto, que quando diagnosticado, né, e aí que entra essa parceria fundamental, porque é do professor, porque é o professor que está ali diariamente com o aluno e que faz o primeiro diagnóstico, o seu professor sabe que ele pode encaminhar este aluno para o POC ou para o vice-diretor e ser agendado com o psicólogo um trabalho de diagnóstico desse aluno, ou mesmo o diretor está percebendo que o professor voltou, né, a trabalhar, mas ele teve percas aí por conta da pandemia, ele está com o seu emocional abalado, ele, professor, ele sabe que ele também tem direito a esse atendimento remoto? Como que isso está sendo trabalhado na sua escola? Porque algumas escolas colocam problemas de agendamento, mas nós temos nós aqui, a equipe disponível para estar subsidiando a escola para resolver esses problemas. Mas o Psicologia Viva existe e é uma ferramenta que a gente tem tido um feedback muito positivo da sua utilização. Então, se ele existe, ele está aí para ser usado. Na sua escola, como é que está esse uso? A escola, ela já propôs alguma ação ou algum projeto voltado para as necessidades dessa nova realidade vivida por todos nós? Existe alguma ação específica pensada para o professor? Porque são duas questões aqui, né? Uma, a supervisora Mirella deve ter conversado com vocês, que é a questão do aluno. A escola tem pensado em como minimizar esse distanciamento, né? Que Celso Sisto coloca muito bem no seu livro e foi abordado pela Cláudia, que é a questão do que eles que não se amavam, porque quando as pessoas não se amam, elas se distanciam, e a gente entende que esse distanciamento social desses 2 anos abalou muito esse amor que a gente chama de convivência, né? E aí a supervisora Mirella vai conversar com vocês sobre essa questão, mas por outro lado, nós temos os professores. Vocês pensaram em alguma ação específica para o professor, né? Porque ele também ficou 2 anos afastado, ele também teve percas, ele também passou por situações. A escola tem pensado? Então, é nesse sentido que a gente coloca para vocês a primeira semana do mês de maio, para que vocês voltem o olhar para o professor, pensem em ações, discutam nas ATPCs dessa semana com o professor de vocês, Psicologia Viva e a viabilidade do programa, e eu coloco a equipe do Conviva, agora constituída por mim e pelos PCNPs Ana Paula e Elias, à disposição para ajudá-los aí nessa tarefa que nós temos à frente. Para facilitar o trabalho também,
também nessa Semana da Convivência, como subsídio, a gente tem o site do Conviva, da Diretoria de Ensino de Suzano, e agora a gente linkou ele com o site da Diretoria de Ensino. Seria bem interessante que vocês apresentassem para os professores também. Vocês estão vendo aqui na tela, né, bem grande, escrito Conviva Suzano. Clicando nele, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês, assim, bem breve, bem rápido mesmo, o que vocês têm para poder estar subsidiando essa Semana da Convivência Escolar para o professor. Vamos lá? Então, eu vou apresentar para vocês, conforme eu disse, né, o site do Conviva, que tem um material riquíssimo e que 90% do site ele é construído por vocês, unidade escolar, e que é interessante que o professor saiba que ele também tem esse apoio, onde ele pode buscar assuntos que envolvem diretamente a convivência escolar para promover momentos de pausa dentro de sala de aula. Eu acho que a grande sacada do movimento convivência escolar para o professor é ele entender que o currículo pelo currículo não se basta. Não adianta querer ensinar para o aluno quando aquele aluno ele está numa outra etapa da aprendizagem, né? Ele está naquela fase que fazer bullying é bonito, né? Então ele precisa se tornar pertencente, vamos chamar assim, de uma tribo. E aí ele quer fazer bullying para chamar atenção e acaba atrapalhando a aula. Esses insights que os alunos dão são spoilers valiosíssimos para o professor interromper a aula e discutir aquele assunto, aquele momento, aquela situação com a sala de aula e bastar, dar um basta, acabar por ali. Porque se o professor, né, coloca que para ele tudo bem aquele aluno causar na aula e não ter nenhuma intervenção, na outra aula essa situação que o aluno causou vai ser mais agravada, na outra mais, até que vai chegar uma hora que vai ficar insustentável para os demais alunos da sala de aula que querem aprender e para o professor que quer ensinar. Então, aqui no site, vocês encontram uma gama de infinidade de assuntos, inclusive com vídeos que nós gravamos, que são autodidáticos, o Psicologia Viva, com situações que estão sendo feitas na escola. E aí vocês percebem aí, desde o início, tem lá o repositório, onde a gente vai encontrar todos os assuntos que são discutidos dentro do Conviva. Aí o repositório vai mostrar para a gente quais são as premissas do programa, que fala de acolhimento emocional, de conexão solidária, dos psicólogos na educação, registros de ocorrência valiosíssimo, manter atualizada a Placom com registro de ocorrência, a rede protetiva, a função, a parceria do Grêmio Estudantil nas ações de acolhimento, nas ações que envolvem diretamente as questões de saúde mental, porque entre eles, alunos, eles se entendem, como o próprio livro Eles que Não Se Amam coloca pra gente. Criança, quando briga, é uma briguinha. Adulto, quando briga, lança bomba. Então, a diferença é muito significativa. Ela precisa ser discutida na escola, ela precisa ser trabalhada. E aí a gente vai abrir só um link aqui para que vocês tenham uma ideia, que é o link das boas práticas do Conviva. Quando a gente clica ali no Boas Práticas, tem o ano de 2021, que nós não vamos abrir, né? Depois fica aí como curiosidade para vocês, e o Boas Práticas 2022. E aí, no Boas Práticas 2022, a gente vai alimentando com o trabalho que as escolas fazem, que envolvem a relação da convivência emocional, da saúde mental. E aí, professor, o professor, né, diretor, pode usar e abusar desse espaço, né? Esse espaço não é só para as ações que o POC, enquanto professor de orientação de convivência,
desenvolve na escola, não é só para o vice-diretor, mas a gente tem muito professor desenvolvendo ações maravilhosas dentro de sala de aula, justamente para diminuir aquele distanciamento que a pandemia causou durante esses 2 anos, que é o eles que não se amavam, e voltar a estreitar esse distanciamento para o eles que se amam, né? Que vai ser depois, num segundo momento do movimento Convivência Escolar, que a gente vai trazer para vocês o eles que se amam, para a gente ver o quão valoroso, o quão significativo é esse estreitamento de relações entre professor e aluno e a gestão escolar. E, finalizando, eu quero agradecer a todos, né, pela paciência de estar aqui nos ouvindo, mais um trabalho do Conviva, em articulação com o Grêmio Estudantil, em articulação com o Conselho de Escola, e a gente espera que seja valoroso para que vocês tenham aí uma semana de uma discussão riquíssima que possa contribuir para amenizar esses problemas que estão desencadeando desde o retorno às aulas presenciais.